Investimentos para os filhos. Sabia que dá para ter até eficiência fiscal hoje, investindo nos filhos para amanhã? É o assunto dessa sexta-feira no Investidor em Foco, que tem 2 especialistas convidados. Eduardo Santos e Caio Camargo já estão aqui comigo para a gente falar sobre primeira previdência e educação financeira dos filhos. Ei, meninos, bem-vindos ao Investidor em Foco. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Rê. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Fala, Edu. Tudo certo? Bom dia, Caio. Bom dia, Renata. Um prazer estar aqui com vocês para bater esse papo sobre educação para os filhos, financeira, EGBL, First. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Muito bom. Bem-vindos. O Caio já tinha passado por aqui, o Edu está estreando hoje, né, Edu? Mas vai ser um belo papo, porque a gente tem trazido um pouco desse conteúdo, até dei algumas dicas. Outro dia a gente falou só sobre a questão dos 12% que podem ser deduzidos do imposto de renda a partir de investimentos em previdência. Depois eu deixo a descrição desse episódio, na descrição esse episódio para quem quiser consultar. E também essa semana, a Ana Leone trouxe na quarta-feira no Dinheiro com Atitude algumas dicas lúdicas de como incluir o dinheiro na conversa com as crianças. Falou um pouco sobre mesada, o teste do marshmallow, valor das coisas que as crianças querem comprar, a relação disso com outras despesas. E eu queria começar o nosso papo, meninos, passando um pouquinho a bola para o Caio, porque uma das tarefas mais difíceis é mostrar para as crianças que muitas vezes a gente abre mão de ter algo agora para ter no longo prazo. E isso já é difícil para os adultos, né? Imagina para as crianças. É importante que os pais tenham essa compreensão, Caio, sobre os objetivos dos investimentos para conseguir transmitir essa mensagem, né? É isso mesmo. Eu acho que, assim, até antes da gente pensar em longo prazo e entender, né? Eu acho que, pensando na educação financeira, né? Eu vejo a gente ainda com bastante preconceito para trabalhar o dinheiro, né? Isso dentro da gente, às vezes, né? E dentro de casa. Então, dinheiro às vezes é considerado um tabu, né? Antigamente se falava muito nesse sentido, dinheiro é sujo, não sei o quê. Então, eu acho que é legal a gente quebrar esse paradigma dentro da gente, dentro da nossa casa, que aí fica mais fluido o papo com as crianças, né? E até eu ouvi o podcast da Ana Leone, quem não ouviu, ouça, que realmente tem bastante dica legal para trabalhar essa forma lúdica do dinheiro, né? O teste do marshmallow, eu acho que é quase que a base de tudo, né? Assim, o que ele mostra? Vou resumir bem para quem não ouviu o episódio. É dado um marshmallow para a criança, né? Ela tem ali uns 2, 3 anos mais ou menos, e ela fica ali sentadinha e o pesquisador sai da sala por uns 15 minutos. Eles avaliam e se ela não comer aquele marshmallow, vai ganhar outro. Então, qual que é a lição disso? O aprender a saber esperar, né? Eu acho que para investimentos é isso, sabe? Tentar cada vez mais postergar uma emoção, uma vontade para o longo prazo, né? E eu acho que, assim, o maior aprendizado que a gente pode ter da ótica de recomendação, de portfólio, é o conceito de longo prazo, né? Claro, montar um portfólio, como cada ativo funciona numa carteira, isso é super importante, mas num começo de conversa com uma criança, é difícil, né, entender esse conceito, é muito abstrato. Isso é mais para o fim da adolescência, no início da adolescência, talvez ali ele já começa a entender um pouquinho. Mas voltando para trás, assim, falando de idade, então se a gente for começar a falar com uma criança de investimento, com 3 ou 5 anos ela já entende um pouco o conceito do dinheiro, né? Então, como a Ana trouxe, trazer o lúdico, né, cada vez mais. Eu já vi um exemplo legal de pegar um cofrinho transparente, porque daí a criança vai entendendo que ela deposita ali, quanto mais ela depositar, daqui a um tempo ela vai utilizar aquilo para alguma coisa. Então, ao invés dela ter o dinheiro agora e gastar agora, ela consegue ir de forma visual, né, trabalhar isso lá para frente, tá? Mas para investimento, a gente já começa ali por volta de 6 anos, aí eu estou dando idades aqui, mas obviamente cada um interpreta o seu filho e vai entender se é um pouco cedo, um pouco tarde, dentro de nós mesmos. Então, dizem que lá pelos 6, 7 anos já começa a entender um pouco o conceito de poupar, né? Então, ele já está trabalhando o cofrinho há algum tempo, né? Então, ele vai começando a entender aos poucos, quanto mais ele guarda a criança, mais ela vai conseguir ali, de repente, em algum período, comprar um brinquedo. Então, guarda moedinhas de R$1, aquilo custa 10, quando ele tiver 10, ele vai comprar.
né? Então, eu acho que dessa forma, né, essa recomendação, e acho que trabalhar esses conceitos mais abstratos no começo da infância ali é o mais interessante para moldar, né? E o teste do Marshmallow, ele fala exatamente isso. E só para complementar esse teste, ele foi ao longo de vários anos, né? E os pesquisadores conseguiram compreender a criança que consegue esperar um pouco mais, né? E não ter o consumo imediato da coisa, ela tende a se dar bem em outros âmbitos da vida também, não somente na parte de dinheiro, né? Mas em outros âmbitos também. Então, eu aconselho vocês ouvirem o podcast de quarta-feira e vejam o teste do Marshmallow na internet depois, que é bem legal mesmo, tá, gente? E meninos, vocês dois têm filhos, né? Eu sei que o Edu já tem essa conversa com a filha dele em casa sobre dinheiro. Contem um pouquinho da experiência de vocês. Minha filha já está com 9 anos, né? Ela já está grandinha, a Beatriz. E acho que até por eu trabalhar nessa parte de investimentos e aqui em casa também a gente tem uma postura bem, não vou dizer correta, assim, porque às vezes a gente dá algumas escorregadas, né? Mas também a gente sempre teve esse foco da poupança. Então, isso foi sempre passado para ela nesse sentido. Então, desde pequena, ela sabe que é necessário guardar o dinheiro. E para que o dinheiro? Então, a gente sempre mostra para ela as coisas que ela tem, o que a gente conseguiu comprar ao longo do tempo, e que tudo isso foi fruto do trabalho e fruto de uma poupança, né? Então, a gente guarda o dinheiro para poder usar amanhã. Então, desde pequena, a gente trabalhou isso com ela, e foi trabalhando tanto da abertura de produtos de previdência, tanto quando, quero um título público, enfim. A gente sempre trabalhou com esse lance dela guardar o dinheiro agora para ela poder consumir amanhã. Porque o que eu vejo que acontece com as crianças de hoje, tendo um exemplo a minha filha e algumas pessoas que também têm em volta, sobrinhos, esse tipo de coisa. As crianças, né, o ser humano está muito imediatista. Então, tudo tem que ser agora. Então, você fala de um joguinho, né? Você fala de um livro, você fala de qualquer coisa que a criança lá queira, um doce, que nem foi mencionado aí no teste de Marshmallow, por exemplo, tudo as crianças querem agora. Então, é uma dificuldade não só para o dinheiro, né? Para a poupança futura. É uma dificuldade de qualquer coisa que você queira fazer com seu filho, que ele tenha que esperar. Então, e a poupança entra nesse imbróglio, né? Dessa dificuldade de você conseguir falar para essa geração nova assim, cara, espera um pouco. E o que acontece? A gente tem trabalhado isso e a gente consegue colher alguns frutos. Então, por exemplo, como é que funciona o lance do presente em casa? Olha, eu quero alguma coisa agora. Cara, a gente tem o Dia das Crianças, você tem o seu aniversário, você tem as datas, mais ou menos são datas específicas, no qual você fala, se você esperar até lá, a gente consegue poupar uma reserva um pouquinho maior, você também pode nos ajudar, porque ela vai ganhando o dinheirinho da fada, né, quando cai no dentinho, e ela guarda. Então você vai sempre Muito trabalhando com essas poupanças que vão entrando ao longo do tempo, e aí você mostra, olha, você tem isso aqui, você quer isso? Eu quero, olha, eu consigo te ajudar, quer complementar? Não. Então vamos deixar, pega o mais barato, que ela guarda, pega outra coisa. Então é sempre na conversa do trade-off, porque o dinheiro, no longo do tempo, é um trade-off, né? Ou eu gasto agora e não vou ter amanhã, ou eu guardo um pouco mais para ter mais amanhã e eu não gasto hoje. Então, é uma conversa, é difícil para mim, que trabalho com isso, é difícil para minha filha, é difícil para minha esposa, eu acho que é difícil para todo mundo, porque a gente tem a necessidade do consumo, né? Seja uma criança que nem a minha filha que tem 9 anos, seja eu que no caso tenho 37. Então todas as pessoas têm a necessidade de consumir, porque afinal de contas a gente trabalha e tem um dinheiro na mão no final do mês, graças a Deus, com o nosso salário. Aí você fala, vou consumir agora? Aí você tem que também tomar um cuidado, porque se você vir um consumista nato, o seu filho vai ser um consumista nato. Então você tem que você tem que sempre balizar essa conversa do consumo, que é para que você consiga gerar exemplos sólidos para que tua filha olhe, no meu caso, né? Para que ela olhe e fale assim, olha, putz, meu pai fez isso aqui. Então, quando eu compro alguma coisa, eu falo, nossa, eu guardei tanto tempo para comprar, por exemplo, um instrumento musical, que eu gosto muito de música. Então, eu sempre colocando essas pílulazinhas para tentar assumir com o imediato da cabeça dela. E às vezes funciona, mas às vezes é trabalhoso, às vezes não. Mas é um processo. Edu, e é legal esse exemplo que você trouxe, porque para mim é o melhor jeito é o jeito que as crianças aprendem, né? Que a gente ficar falando, o cérebro delas ainda não, mais cedo, óbvio, eles não têm a capacidade às vezes de entender tudo que a gente fala, mas eles começam aprendendo sempre pelo exemplo.
Então, assim, não adianta eu falar, olha, faça isso, guarde seu dinheiro, aí quando você vê o que você falou, eu estou consumindo alguma outra coisa. Eu pego o celular, e hoje está muito fácil, como você falou, né? Num toque de celular, 2, você comprou, né? É cartão de crédito, então é super importante dar o exemplo, né? Levar isso para A criança assim, vê olha, menos o dinheiro, né, gente? Exato. E tem outros estudos de economia comportamental, a história de cartão de crédito, né, que você não vê, passa no cartão. Não, tem o dinheiro, né, aquilo lá tem um limite. Esse conceito é um pouco mais abstrato para ensinar. Então é um pouco mais complicado, mas é super importante ele entender que aquele plástico, ele não é dinheiro, né, ele contém algum dinheiro ali, que à medida que eu vou passando, ele vai descontando e eu vou ter que acertar aquela conta. Então não é que tem limite, né? A gente tem que mostrar, e acho que é pelo exemplo, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Aqui em casa, só porque você perguntou também, o Vicente vai fazer 2 anos, então é muito cedo ainda, a gente não está ensinando coisas de dinheiro, mas ele já começa a entender alguma coisa de presente, né? Então a gente tem tentado ensinar do tipo, olha, no aniversário, às vezes alguém viajou, fica muito tempo sem ver, traz um presente porque quer agradar. Mas não é sempre que vai ganhar um presente, não é sempre que vai a pessoa que vai ter um presente. Então ele já começou a entender um pouco que, opa, o presente veio de vez em quando. Então é cedo ainda para ensinar esses conceitos, mas a espera, né, que nem o Edu falou, também ela já está sendo ensinada de alguma forma por aqui também. Que legal. Verdade, agora você tocou... Vai lá, Edu. Não, é exatamente isso. Eu ia falar que é um ponto bem bacana. E só um último exemplo, né, que acontece aqui é corriqueiro, né? Ela joga os joguinhos dela lá no iPad, no computador. Ela fala, nossa, eu queria comprar esse joguinho. A gente fala, tudo bem, você pode comprar. Vamos lá que a gente vai baixar do seu vidrinho, né? Daquela poupancinha dela. Aí quando ela pensa que o dinheirinho dela vai sair dali e ela não vai ver, aí ela repensa, acho que não, pai, vou deixar pra lá, não vou pegar agora não. É muito legal quando você consegue trabalhar nesses pontos e eles já conseguem perceber, opa, peraí, se eu gastar agora, eu não vou ter para daqui a pouco. Então, aí eles seguram. É bacana. Que legal. Vocês tocaram no ponto do presente. Tem uma curiosidade, aí falando da criança um pouco mais crescidinha, dá para dar investimento de presente, por exemplo, ou simular como forma de ajudar que ela entenda que investir é uma maneira de poupar e de daqui a pouco, lá na frente, ela ter o que ela queria ter de uma maneira mais organizada, como vocês trouxeram exemplos? Dá sim, eu acho que presente não é só material, né? Não é só um brinquedo, alguma coisa assim. Claro que quando a criança é maior, né? Quando o pequenininho não entende ainda. Mas se a gente for pensar lá pelos 11 anos, né? E depende um pouco de cada criança, mas a gente consegue aumentar ali a complexidade das informações que a gente começa a passar, que né? A filha do Edu já começou a entender, né? Que para comprar o joguinho, sai do cofre. Então a gente já começa a trazer essa parte. E às vezes, né? Tem muito parente que às vezes... eu quero ajudar, mas eu não sei direito o que dá, então dá o dinheirinho. Eu lembro que no Natal eu ganhava ali um dinheirinho da minha avó. Então, assim, de repente, sim, vamos investir esse dinheiro ou pedir para um parente, ao invés de você dar valor aí, compra uma ação, escolhe junto com ele, ou escolhe alguma outra coisa, o título público, enfim, aí cada um vai sabendo, né, o ativo que vai complementar a carteira, ou até onde tem mais... habilidade ali, o conhecimento. Às vezes o cara fala, ação não, enfim. Eu até brinco em casa, minha esposa às vezes fica assim, né, vamos com calma. Eu brinco que quando eles tiverem uma idade, né, eu vou ser um pouco de banco. Então, assim, você quer comprar alguma coisa? Eu posso te emprestar, mas tem um custo, né? Para entender um pouco o conceito do crédito. E reparem, tem tudo a ver com a questão da espera, né? Se eu poupo hoje para ter alguma coisa amanhã, né, eu consigo ter esse horizonte. Mas se eu quero agora, eu tenho que pagar alguma coisa. Então, assim, se eu preciso do dinheiro agora, eu pago uns juros, pago alguma coisa. Obviamente, mais lúdico, né? Não vou emprestar e cobrar 2,37% no mês, porque assim, senão a gente também eu fico com receio, né? De criar um pouco as ganâncias ou a avareza da criança, né? Vou poupar porque eu quero tudo aquilo. Eu acho que tem que ser tudo de uma forma natural, lúdica para a criança, e especialmente concretizar esse conceito de tempo, né, que vai ser muito importante lá para frente, como a gente já falou aqui, o Edu também trouxe, investimento é longo prazo, é tempo, né, eu deixo de comprar agora para ter alguns juros lá na frente e para algum objetivo, né, isso que eu acho legal também,
Você, que o Edu falou que ele gosta de música, comprar um instrumento. Então, você já pode começar a fazer isso com a criança. Ah, você quer um presente? Ah, mas eu quero um presente caro, eu quero uma bicicleta X, é um pouco mais cara. Então, vamos fazer o seguinte, vamos poupar um pouco aqui, papai e mamãe vão te ajudar aqui também, e daqui 3 meses a gente compra. Né? Acho que a Ana até trouxe o exemplo da Black Friday do filho dela, que o aniversário é próximo, então ele já entende que se passar uns dias ali, ele consegue comprar algo que ele gostaria por um preço melhor. Então, a criança já vai começando a ter essa noção. Né? Então, montar um plano que seja de viagem, seja de comprar alguma coisa, botar num lugar ali, porque a criança também é muito visual, então ela começa a olhar aquilo e começa a enxergar o objetivo, porque às vezes a gente tem dificuldade, né? Eu tô poupando para quê? Às vezes a gente não sabe nem o nosso. Eu tô poupando, eu tenho o hábito de poupar. Cadê meu dinheiro, né? Para quê? Aí você olha para sua... Aí vamos até trazer para psicologia. Aí você não sabe para que você quer, você tá poupando, você olha para a carteira, o dinheiro cai. Né? Então, você já começa a pegar vários viés de economia comportamental aqui, o dinheiro caindo sem objetivo, vai dar um nó na cabeça. Então, eu acho que para a criança já começa a trazer essa parte, já vai ficando mais fluido na cabeça dela para entender, né? E sim, eu acho investimento super legal de dar como presente também, não só para entender o conceito, mas para ele começar a entender o mercado, como funciona, né? Que existem várias estratégias, várias coisas diferentes. E aí, à medida que o tempo vai passando, você vai aumentando a complexidade disso. Aí entra com o conceito de carteira, olha, se esse ativo sobe, isso obviamente mais ali para adolescência, enfim, depende. A gente já vê, né, tem vários fenômenos na internet de crianças que já começam a investir em ações. Então, é tudo do ensinamento de cada criança, sabe? Eu acho que é um caminho super legal, assim, ajuda bastante no aprendizado, que eu acho que é o objetivo final de tudo, né? Muito legal. Bom, e aí, gente, falando em investimento como presente, dá para investir no filho ou na filha assim que a criança nasce. É para isso que tem o instrumento da primeira previdência. E aí, Edu, queria que você contasse um pouquinho sobre como funciona isso, porque é benefício para a criança, mas também é benefício para os pais enquanto estão investindo, né? Claro, eu acho que nem o Caio bem mencionou, sobre você dar um presente para o filho, não necessariamente algo material, né? A gente volta na complexidade de falar que você guardou o dinheiro e a criança não está vendo. Mas pensando nesse cenário de eu dar um presente para a criança logo quando ela nasce, a previdência ela se encaixa perfeitamente nisso, né? A previdência, ela, por definição, já é um produto de longo prazo. Quando a gente contrata um produto de previdência, seja para adulto ou para criança, que a gente vai explorar um pouco mais aqui, você está pensando num horizonte de tempo longo, 10 anos, 15, algo nesse sentido, né? Que você vai fazer uma reserva futura e você vai consumir, utilizar da maneira que você precisar ou houver necessidade no seu futuro. E o bacana da previdência para menores, na primeira previdência, é que você já, assim que essa criança nasceu, você consegue fazer um aporte num plano de previdência, seja ele um PGBL ou VGBL, você já consegue colocar uma reserva para ele que vai ficar para ele utilizar lá na adolescência, quando ele estiver com seus 21 anos, que ele quiser fazer um intercâmbio, ou que ele quiser comprar um carro, que não sei, né? Aí vai depender do gosto da criança. E o bacana desse produto é que ele tem os dois produtos que a gente trabalha basicamente na Previdência. Ele tem tanto o PGBL, P de pato, né? E tem o VGBL, que é o V de vida. Né? Então, temos os dois produtos. Esses dois produtos, eles têm algumas características que são básicas, tanto para adulto quanto para criança. Quando a gente pensa no PGBL, a gente pensa naquele produto que vai nos ajudar para ter, inclusive, o incentivo fiscal, que é o que a Renata acabou de mencionar, que é o ganha-ganha, né? A criança vai ganhar. Como que a criança ganha? A criança ganha fazendo uma reserva de longo prazo, escolhendo um produto, colocando ali o dinheirinho, no caso, quem vai fazer a escolha muito provavelmente vai ser o pai, vai ser o avô, vai ser o tio, que nem o Caio mencionou, e aí você consegue direcionar esse recurso, por exemplo, no caso, para um PGBL, para que esse saldo, esse valor que você aportou, ele te ajude ali nos 12% que a Previdência já permite. Tem que fazer uma ressalva super importante aqui, tá? Que para que você tenha acesso a esses 12%, essa criança tem que ser, de fato, o seu dependente fiscal, né? Então, você não pode, por exemplo, eu vou colocar para o meu sobrinho e vou abater dos meus 12%. Não daria, a não ser que seu sobrinho seja seu dependente fiscal, né, lá no imposto de renda. Então, essa criança, esse menor, sendo seu dependente financeiro, você consegue acoplar essas contribuições dentro das suas contribuições de 12%, que aí é uma outra coisa que para o adulto ele tem que tomar cuidado.
Porque a Previdência ela já é limitada dentro dos 12%, eu não posso exceder. Então, assim, eu já faço ali 5% de contribuição para mim no plano adulto, né? O Edu já coloca ali 5%. Poxa, se eu quiser complementar os 12 somente para a Bia, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou colocar no máximo 7%, que é para fechar a caixinha dos 12%. Tudo bem? Então, isso eu tenho que estar bem claro. Poxa, eu não utilizo do benefício fiscal, né? E eu não acho que é legal para minha filha, ou para o meu filho, meu sobrinho. Eu quero dar ali, vou dar um VGBL. Tudo bem? Tudo bem também. Você escolhe o VGBL e esse recurso vai já ser colocado no nome da criança, no CPF da criança, que isso é super importante, tá, gente? Porque hoje, toda criança já tem CPF, basicamente, quando nasce. Então, o que a gente tem que fazer, que é o indicado? Então, a gente já coloca esse plano que você for abrir, tanto no PGBL ou tanto no VGBL, depende da sua necessidade ali, você coloca já no CPF da criança, né? No nome do menor, fica tudo bonitinho. Então, a criança já fica com um plano de previdência para ela. Isso que é super bacana. Então, aí você consegue... inclusive, o que é bacana nessa situação? Você consegue mostrar o extrato para o seu filho. Muita gente fala disso. E muita gente fala que isso é legal, né? Porque na hora que a criança observa... Porque, assim, voltamos no ambiente... Porque vira uma coisa abstrata, né? Falar do dinheiro numa poupança. Para uma criança, que nem no caso da minha filha, por exemplo, tem 9, 10 anos. Então, mas quando você mostra que você tem tudo bem que seja um papel, você fala, olha, tá vendo aqui, ó, aí seu dinheirinho está aumentando. Aí você mostra um pouco mais à frente, ó, tá aumentando. Então a pessoa, a criança, ela vai criando essa noção da reserva do longo prazo. Então, opa, peraí, olha, eu deixei um pouquinho ali, meu pai colocou mais um pouquinho, minha mãe, aí cresceu um pouquinho, ó, que tem um rendimento. Então você vai explicando que aquilo vai virando, entre aspas, uma bolinha de neve, e aquilo vai crescendo. E aí você vai sempre fomentando a ideia da poupança. Então, o produto Primeira Previdência, ele é muito bacana nesse sentido, no qual você consegue, então, trabalhar com as duas porções de produto, PGBL e o VGBL. O PGBL ali para quem faz a declaração completa, limitada a 12%, e sempre com a ressalva de que a criança, o menor que você está aportando, para que você tenha acesso aos 12%, você precisa que ele seja seu dependente financeiro. E o VGBL não precisa, né? Ele funciona como um fundo de investimento, mesmo que a gente brinca, né? Que aí você só é tributado sobre o valor que rendeu. E aí o que acontece? Esse cara que você consegue direcionar, por exemplo, para um sobrinho, você consegue direcionar para um neto. Então aí vai da sua necessidade, do seu apetite ali para que você consiga dar esse benefício para quem você deseja. Muito legal. E queria aqui aproveitar para deixar a dica, a gente coloca aqui na descrição, o episódio 355, ele entra muito nesse ponto que o Edu falou de planejamento da sua declaração, incluindo os seus produtos de previdência que podem ser deduzidos do imposto de renda. O Germano veio aqui contar tudo isso pra gente. E nessa linha do que você falou aqui, Edu, que produtos a gente poderia lembrar que tem, pensando que tem produto Primeira Prev para qualquer perfil de pais, né? Desde os mais conservadores até os mais arrojados que gostam de ações, até aqueles que querem se proteger da inflação. Dá alguns exemplos pra gente. Dou, claro. Então, o que acontece? Eu acho que é super interessante a gente fazer o paralelo, né? A Primeira Previdência, ela tem o espelho dos produtos para adulto. Então, isso já é uma largada super importante. Então, para aquele pai, ou aquele tio, ou aquele avô que já conhece determinado produto, nós também temos para a Primeira Previdência, seja o PGBL ou o VGBL. Então, isso que é super bacana. Então, por exemplo, né? Sempre a gente tem que estar atento a uma conversa com o especialista para você abordar o seu perfil de investidor. Porque a criança, imagina que a gente está com um filho de 2 anos, 3 anos, ela não tem um perfil de risco. Quem tem o perfil de risco é o pai, né? Ou aquela pessoa que está investindo. Então é sempre a gente ter esse tato para saber qual produto que a gente vai colocar. Então um exemplo que nem você mencionou. A gente tem o Carteira Itaú, que é um produto de super sucesso que a gente tem hoje, que é um perfil mais arrojado, mas nós temos aqui para a Primeira Previdência. Nós temos produtos, por exemplo, produtos em ações, o Itaú Multiações, a ZQuest, por exemplo. Temos produtos de crédito privado, que hoje é um produto que está, como é que eu posso dizer, está sendo muito consumido pela indústria, né, um pós-fixado, que tem ali o crédito privado em suas carteiras. Temos também os produtos de juros reais, que são atrelados à inflação. Então, basicamente, os de renda fixa tradicionais, os de renda fixa mais ativos, multimercados. Então, assim, a gama de produtos para a Primeira Previdência, ela é tão completa quanto para o adulto.
Então, eu acho que o mercado ele vem se modernizando quando a gente pensa em normas, né, para a previdência, que possibilitou que tanto o adulto, que descobriu novos ativos, novos mercados com os produtos de previdência ao longo do tempo, posso dizer de 2017 para cá, tanto para a criança. Né? Então, todos os produtos que a gente tem basicamente abertos hoje para adultos, a gente também tem um espelho para a criança. Isso que é super bacana, mas volto de novo na ressalva. Sempre converse com seu especialista para saber se cabe na tua carteira, se aquele perfil de risco está adequado para você, se às vezes eu quero ter aquele produto, eu quero o produto X. Pô, então tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse produto X, mas vamos colocar um pouquinho aqui de produtos, por exemplo, um Selic simples, para que dê uma balanceada na sua vol, para que diminua um pouquinho do seu risco da carteira. Então tudo aqui tem que ter uma conversa alinhada com o especialista. Mas para resumir, Rê, tudo que a gente tem para adulto, basicamente a gente também tem para criança. Muito legal, né? Muito legal. E vai lá, um detalhe Caio. aqui, Rê, que eu achei legal, só pelos produtos que o Edu já trouxe ali, já dá para montar um portfólio, né? Que a gente falou na semana passada de inflação, já dá para montar um portfólio de previdência. Tirando carteira Itaú, que já é o próprio portfólio em si, né? Num produto único, já dá para montar ali, começar a montar uma carteira bem legal para as crianças ali em termos de previdência. Outro dia a gente estava brincando aqui que é o carteira Itaú Kids. Faz sentido, boa. Faz sentido. Né? Exato. Agora, semana passada, o Caio foi nossa vítima de trazer dica de entretenimento na sexta-feira. Caio, essa semana eu incumbi o Edu de fazer esse papel. Então, Edu, queria saber, para a gente poder fechar nosso episódio, pensar no sextou, que dica você traz pra gente de entretenimento para quem tá saindo pro fim de semana? Eu vou dividir em duas partes aqui, tá? Vou dividir uma parte para os adultos e uma parte para as crianças, tá? A parte para os adultos, eu acho que eu gosto bastante de leitura e eu indico um livro, dado que a gente está falando um cenário aqui de trade-offs, né? Putz, como é que eu faço para guardar o dinheiro hoje, para gastar amanhã? Ou, não, gasto tudo hoje e não vou ter amanhã, né? Então, esse trade-off, para mim, é um dos mais complexos que eu tenho e acho que as pessoas devem ter também. Tem um livro que eu acho muito bom, que é do Eduardo Gianetti. Ele é um economista, também um filósofo, é um cara, para mim, um cara super coerente nos pontos que ele acaba mencionando, e ele trabalha bastante com esse livro, principalmente O Valor do Amanhã. Ele trabalha com esses pilares, né? Então, com as miopias, né? Não estou conseguindo enxergar direito lá na frente, estou gastando tudo agora, mas também eu não posso guardar tudo, porque eu preciso consumir alguma coisa até para o meu bem-estar. Então, como que eu faço esse meio campo, né? Como é que eu trabalho com essas sensações? Então, esse livro me ajudou bastante, me ajuda, ainda quando tem algumas dúvidas, algumas coisas que eu preciso parar para pensar um pouquinho, ele me ajuda bastante. E para as crianças, né? O que a gente sempre acaba fazendo aqui são brincadeiras de jogos, né? Os board games, né? De jogos de tabuleiro, que a gente acaba sempre trabalhando, por exemplo, banco imobiliário, a gente joga bastante aqui em casa, jogo da vida, que é para... Sensacional. Que é assim, cara, eu sempre tenho uma frase que o Caio falou, que é aquela frase assim, eu não quero deixar minha criança ali também só pensando em dinheiro, não é isso. Mas é bacana, né? Na hora que ela tá jogando o banco imobiliário dela ali, ela passa, ela fala, vou tomar uma multa, cair na casa de alguém, tenho que pagar o aluguel, será que eu compro essa casa aqui? Nossa, mas essa casa aqui tá muito cara, né, esse imóvel, não, vou comprar. Então, assim, são coisas que você já começa a colocar para a criança, não para que ela se torne uma pessoa que só vai pensar no dinheiro, mas que ela comece a ter a noção, né, de que o dinheiro circula a vida dela. Né? Independente da maneira com que você olha, você precisa trabalhar e você precisa ter uma poupança. Você precisa guardar o dinheiro, você precisa consumir, né? Seja para o curto prazo, para o médio ou para o longo prazo. Então, esses cenários, para mim, são bem bacanas. Então, para os adultos, eu deixo essa leitura, que eu gosto bastante, e eu deixo para as crianças aí esse joguinho de tabuleiro. Por favor, gente, tentem fugir ao máximo aí do ambiente digital, que eles já estão quase saturados do ambiente digital, né? Então, esses board games aí, os jogos de tabuleiro ajudam bastante, tá? Que bacana. Adorei, eu gosto até hoje. Somos dois. Vocês jogam? Não tem muito tempo ultimamente, mas é muito legal. Board games pra gente que é um pouquinho mais analógico, né? Eu tenho bastante memórias afetivas e gostei bastante da dica, porque eu não tinha pensado nisso, assim,
a gente jogava isso sem nem pensar, né, na brincadeira ali, mas como pode ser uma lição legal, né? Porque você ainda tem o dinheiro em papel. Eu lembro até um vídeo, vocês já devem ter visto talvez aí, o menino tá jogando com o pai, acho que é banco imobiliário, se não me engano, inclusive, e tem uma parte de pagar impostos, e aí ele diz que não gosta de pagar impostos, e não sei o quê, e é legal que você começa até a sair só do par de investimentos, começa a entender imposto, né, as suas obrigações, seus deveres, direitos, um monte de coisa. É um jogo bastante completo. A vida como ela bela é, dica, né? Edu. A vida muito como legal. ela é, exato. A vida E como ela é. eu também adoro o Eduardo Gianetti. Não li esse Muito livro boa a dica ainda, mas também. gosto muito dele. Eu acho também que ele é um cara que tem bastante coerência naquilo que ele fala. Vou deixar na minha listinha essa tua dica também, Edu. Aí Legal. a gente passa para o Kleber depois, porque, né, na semana passada ele falou que que a parte mais complexa da sexta-feira é a dica, então a gente passa para ele e vê o que ele fala também, viu? Obrigado aí pela dica. Bacana. Muito bom. Meninos, adorei o papo, acho que foi muito bacana para quem está nos escutando conhecer um pouco mais desse tipo de investimento, entender novas possibilidades a essa semana que a gente falou tanto de infância por aqui e tantos canais que trazem esse conteúdo. É uma maneira de refletir também como a gente constrói um futuro bacana para as crianças e começa desde já com educação financeira, que é tão importante não só para a vida financeira delas, né? Então, obrigada por hoje, bom fim de semana para vocês e voltem, por favor. Obrigado, Okay, Rê. muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. E até um ponto que você falou tanto da educação financeira, só para finalizar aqui, que já foi incluído, se não me engano, desde o ano passado, voltou-se a ser incluída ali a educação financeira no currículo das escolas. Então, para a gente ver a importância de ensinar isso desde cedo para as crianças. Com Mas certeza. eu agradeço novamente o convite e estou às ordens. E quando precisar, só chamar. Foi um prazer. Eu também, a mesma coisa. Muito obrigado aí a todos pela paciência de escutar um pouquinho a gente conversar. Obrigado, Renata. Obrigado, Caio. E Valeu. Estou à disposição para uma próxima. Sextou. Fechou, então, meninos. Eu que agradeço e obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio essa semana aqui no Investidor em Foco. Obrigada pela audiência de vocês. A gente se encontra de novo na próxima segunda-feira. Cuidem-se e até lá a gente já tá de volta. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. E nosso encontro é sempre na hora do almoço.